deben determinar en su corazón, pisar en la huella que el mismo Señor ya nos dejó marcada, para luego multiplicarse. Boa noite, igreja linda! Que bom que você veio para este culto de quarta-feira, né? Nem o frio te atrapalhou. E eu quero começar os recados de hoje falando sobre a Convenção Nacional G12 Brasil, que vai acontecer nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E se você não fez inscrição ainda, corre no balcão de informações hoje para garantir a sua vaga. A nossa caravana vai sair daqui no sábado, dia 2, às 4h30 da manhã, né, aqui da igreja, e vai retornar às 10 da noite, lá de São Paulo. E o investimento da passagem mais o ingresso é de apenas R$ 189,90 em até 2 vezes no cartão. E o tema desse ano da convenção é sobre a unção de multiplicação. Então, você não pode ficar de fora deste super evento. E seguindo os recados, eu quero falar sobre a Rede de Amigos. O próximo evento da Rede de Amigos vai acontecer no dia 26/6, às 5h da manhã, que vai ser um passeio para o Parque Nacional de Itatiaia. E o investimento é de apenas R$ 20. Então, para você se inscrever, é só procurar a equipe da Rede de Amigos para garantir a sua vaga. E lembrando que a Rede de Amigos é para adultos solteiros acima de 18 anos. E agora eu quero falar sobre a capacitação destino. Estão abertas as inscrições para o módulo 1 e 2 da capacitação e o investimento, né, o valor é de apenas R$ 50, já incluindo os 2 livros dos módulos. Mas, se você parou por algum motivo e tem os livros, você vai se inscrever por apenas R$ 30. Então, corra para garantir aí a sua vaga na capacitação destino. E eu quero falar agora sobre as quartas de junho, que estamos com o tema A Igreja de Atos. E hoje seria a ministração da pastora Viviane, mas como ela está resfriada, está em casa, e por motivos de segurança, nós trocamos para o pastor Alexandre Camã. E nas outras semanas teremos pastor Júnior e pastora Cal. Então, dados os recados, eu quero chamar com muita honra o pastor Alexandre Camã. Vai, Bia, eu vou ficar aqui um pouquinho. Shalom, boa noite. Primeiro dia que apresentei aqui, né, falei, eu de boa vontade me gastarei, me deixarei gastar, então o povo está gastando, né? Mas é bom, como o apóstolo João disse, né, o que é nascido de Deus não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é guiado pelo vento de Hashem, o vento do eterno, amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, né? Então, foi providência do Senhor. Eu tinha pedido à pastora Viviane para não ministrar esse mês, que eu falei, não, deixa o povo descansar de mim, que eles estão enjoando já, ouve o tempo todo, mas aconteceu isso e a gente está aqui para falar. Eu adoro falar sobre a igreja de Atos, e há uma distinção quando a gente fala da igreja de Atos e um pouco do livro de Atos. Mas, entenda bem, existe uma igreja sem bandeira, sem letreiro, sem nome, sem uma identidade denominacional. Existe uma igreja que é um organismo vivo, ou seja, esse organismo vivo é o corpo de Cristo. E é sobre esse corpo que eu quero falar com você. Uma igreja que começa a partir do Pentecostes, mas muito mais que isso, um organismo vivo que está se movendo de várias formas, e principalmente através da vida do apóstolo Paulo. Quem vai narrar essa história é seu discípulo Lucas, e, na verdade, para alguns, o livro de Atos é até chamado de segundo evangelho de Lucas, né? Pessoal que é aluno do CTCAP, que está assistindo o vídeo ao vivo ou depois, né, ou que está aqui, né, eu não sou expert no Novo Testamento, né,
Quem vai dar aula de Novo Testamento é o pastor Elton. Vai ser uma aula totalmente online. Mas gosto de estudar muito esse livro porque é a partir da história do livro de Atos que nós vamos conseguir identificar a verdadeira identidade de uma igreja restauracionista. Por quê? Porque é em Atos que a gente vai ver a história de um povo que era considerada para o Império Romano e para os judeus como uma seita, e era chamada a seita do caminho. E no capítulo 19 de Atos, no verso 23, né, hoje até me mandaram uma pergunta lá no Instagram, né, se você não segue, tem muito conteúdo lá para você aprender sobre história da igreja e muitas coisas mais, então siga, tá? Outra coisa é o nosso canal. Tem um nosso canal no YouTube, Alexandre Camã, e lá tem algumas aulas que é chave para você entender sobre restauração. Quando esse povo aí do pensamento greco-romano, né, esse povo que está com o pezinho lá em Roma e mamando na teta da loba, te enchia a paciência falando que você é judaizante, que a sua igreja é judaizante, né? Até brinquei com o apóstolo, porque na festa de Pentecostes fizeram o Rios e a capa da foto é eu tocando chofar com talite aqui na frente. Eu falei, ó, agora acabou, vamos chamar a tua igreja de judaizante de vez mesmo. Quando esse povo te encher a paciência, você vai estar municiado de informações sobre a restauração. Você entra lá no meu canal, a primeira aula que você vai ver é a religião do Messias. Ele não era nem evangélico e nem protestante. Aí pronto, você vai assistir essa aula. Depois você vai procurar outras aulas. O porquê o cristianismo, no primeiro século, era considerado uma seita. Aí você vai ter aula 1, 2, 3 e 4. São 5 aulas que nós falamos sobre os netzarins, ou seja, os nazarenos. Esse povo que durante muito tempo foi chamado de seita. Por quê? Porque eles não eram uma religião convencional, nem para o judaísmo e nem para a religião do império. Então, sobre isso que eu quero falar com você. Espera só um pouquinho aqui, vou botar um pouquinho mais. Nas quartas-feiras, agora, a Cris trabalha até as 9 horas, e aí, enquanto a creche não está pronta, eu tenho que deixar a Olívia lá com a Maria. Então, que os anjos do Senhor sejam com a Maria Clara, em nome do Senhor. E que a creche fique pronta logo, né? A gente precisa. Eu quero ler alguns textos, mas eu quero começar por um texto que está em Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler muito a Bíblia aqui com você, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Eu assisti, semana passada eu não pude vir, eu assisti um pouco da palavra da pastora Sueli, e estava vendo que ela deu uma introdução muito legal, falando sobre esse movimento da igreja de Atos, capítulo 1, antes do Pentecostes, e do capítulo 2, depois do Pentecostes. Então, quando você pega Atos capítulo 1, você vai ver aqui, no primeiro versículo, você já vai ter escrito, né? Dá para colocar aí? Beleza. Então, olha o que diz o texto. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, isso é Lucas que está falando. Qual o livro anterior dele? O Evangelho que ele escreveu, o Evangelho de Lucas. Então, por isso que Atos muitas vezes é chamado de segundo Evangelho de Lucas. Se você pegar lá em Atos, no capítulo 1, você vai ver que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, ele é todo detalhado. Ele vai falar, Teófilo, agora eu vou contar para você diferente de outros que contaram. Por quê? Porque eu vou falar a respeito daquilo que viram e ouviram e tem escrito. Porque Lucas, ele traz detalhes da história da vida do Messias e dos evangelhos com uma perspectiva mais ampla, tá? Então, ele tem testemunhas oculares, ele tem relatos escritos, que nós chamamos de autógrafos, né?
aquilo que escreveram e deixaram registrado. Então, Lucas vai trazer muita riqueza que o evangelho de Marcos e de Mateus não traz. E agora ele está escrevendo um segundo livro que é destinado ao mesmo Teófilo. Lucas é discípulo de Paulo e ele vai trazer riquezas dessa história, daquilo que Deus fez depois de Pentecostes. Mas o que eu quero frisar nessa noite é que Lucas vai narrar com eficiência o movimento apostólico nascendo. Não o movimento apostólico dos 12, mas o movimento apostólico da igreja. O que acontece aqui no livro de Atos é que você tem, a partir do Pentecostes, uma demanda de que esse evangelho seja espalhado. Afinal de contas, o poder de Deus derramado sobre a igreja tinha um propósito. Não há nenhuma responsabilidade de Deus, dos céus, sobre as nossas vidas, da impartição do seu poder, se não for com propósito. A própria carta de Paulo aos Coríntios, quando fala dos dons, ele fala: o Espírito dá a cada um para aquilo que for útil. Ou seja, não havendo utilidade, nós não receberemos. Então, quando nós temos a descrição do capítulo 1, lá pelo verso 8, daquilo que Lucas está narrando, ele fala que o Messias diz aos seus discípulos que este poder seria derramado sobre eles, para que eles fossem testemunha na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente começa a estudar sobre a geografia bíblica, ou seja, a geografia da Palestina, a gente vê, e aí a gente está orando aí, isso é sério, hein? Estamos orando para que em 2024 a gente saia daqui da casa de paternidade com uma caravana para Israel. Aí você vai entender tudão mesmo dos lugares, né, dos Paranauê. Então, ó, sul, Jerusalém, a região do templo. Vai subindo no mapa, você vai ver a região intermediária, que é Samaria. Já é Reino do Norte. Sul, Jerusalém, aonde estava o templo, Reino do Sul. De Samaria para cima, Reino do Norte. E lá em cima no mapinha que você vê ali, Mar Morto, Rio Jordão e o Mar da Galileia, você vai, ou seja, ao contrário, Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia, você vai ver a região da Galileia. Então, apesar do Messias ser um galileu, ele nasce em Belém, próximo à Judéia. E a região da Judéia era a região onde estava o templo, a elite sacerdotal. Tudo tinha que ver com aquela região da Judéia, ou seja, Jerusalém está ali na Judéia. E o que o Messias falou para os seus discípulos? Vocês vão receber poder. Mas vocês vão receber poder para ficar só aqui perto do templo, não. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele não falou nem a Galileia, ele falou logo os confins da terra. Ou seja, em todo lugar precisamos ser testemunhas deste poder. No capítulo 9 de Atos, acontece que o próprio Yeshua, em seu poder e glória, chama um homem especial para que esse poder fosse alcançado por muitos. Ele vai até o caminho de Damasco e tem um encontro glorioso com nada mais, nada menos do que Paulo. Deixa eu te esclarecer uma coisa, Paulo não mudou o nome. O que eu disse? Paulo é um nome para os gentios, e Saulo, que na verdade é Shaul, S-H-A-L, Shaul, é um nome para o judeu. Inclusive até o próprio judaísmo chama de Rabino Shaul. Então, esse Shaul, o Paulo, como nós conhecemos, ele tem um encontro com a glória no caminho de Damasco. E eu acho até interessante porque, na verdade, quem será dos 12 que podia pregar para Paulo, né?
Mandasse Pedro, Pedro ia querer ir com a espada. Paulo era mais brabo, não ia dar certo. Mandasse Tomé, Tomé ia falar, manda alguém no meu lugar. Se eu ver ele parando para ouvir, eu vou. Eu preciso ver alguém pregando para ele para eu acreditar. Se mandasse João, né, todo amoroso. Ô Paulo, pode ficar matando as pessoas assim não, Paulo. Ô Paulo, Deus é amor, Paulo. Não ia dar certo. Então, quem foi? O próprio Yeshua. Quando ele pergunta, que ele fica cego, ele pergunta, quem é? Yeshua fala com ele, sou eu, Yeshua, o Mashiach, quem você persegue. Ou seja, Deus é dono do querer e do efetuar, e quando ele tem que fazer, ele mesmo faz e não manda ninguém. E aí, esse Paulo convertido vai ser um dos maiores precursores do evangelho, alguém entendido com muita sabedoria para alcançar um povo que os 12 apóstolos não podiam. Então eu quero ler com você o capítulo 13 de Atos e falar sobre a missão de uma igreja apostólica, porque a igreja não é um lugar de 4 paredes com um CNPJ, a igreja é um organismo vivo. O que eu disse? Exatamente. E quando nós entendemos que a igreja é um organismo vivo, as perseguições no Oriente Médio, as necessidades no Nordeste aqui do Brasil, e tudo o que acontece a respeito do Evangelho, tem a ver comigo, porque essa é a igreja que eu faço parte. Ou seja, esse corpo místico de Cristo, que não tem paredes, não tem um rótulo denominacional, não tem um CNPJ, mas é o poder de Deus manifestado aos santos, alcançando a todos aqueles que precisam ser alcançados. Atos capítulo de número 13. Atos capítulo 13, verso 1, 2 e 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia e Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, eles faziam o quê? Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho. Verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os A palavra enviaram aqui é a palavra que está ligada à raiz da palavra aposteulo, ou seja, o ministério apostólico. O apóstolo é aquele que é enviado, aquele que tem uma missão diante de uma ordem divina, alguém que é comissionado para o propósito eterno. E naquele momento, Paulo e Barnabé estavam debaixo desse manto apostólico pela oração da igreja do Senhor. Qual igreja, pastor? O caminho. O caminho ao qual está descrito no capítulo 19, no verso 23, que naquele tempo houve grande alvoroço por causa do caminho, a seita do caminho, a seita dos nazarenos. Ela não tinha uma bandeira denominacional e ela era conhecida assim. E é essa igreja que, movimentada em jejum e oração, impõe as mãos e envia Paulo e Barnabé. Agora, é importante nós entendermos que naquele movimento, haviam 2 funções repartidas entre grupos de irmãos, porque não fala no singular, mas fala no plural. Haviam profetas e mestres. Uma igreja apostólica saudável é aquela que tem profetas e mestres. Os profetas para ouvirem o Senhor, dar direções, mestres para consolidarem aquilo que está
sendo impartido através do Espírito, e os apóstolos para organizar isso tudo e fazer acontecer aquilo que Deus tem direcionado para esse povo. Aqui no capítulo 13, não é o fim, mas é o começo, aonde o grande rebuliço do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, vai vir sobre essa igreja, e eles vão começar a alcançar vários irmãos, judeus e não judeus, para reconhecerem que Yeshua é o Mashiach, o ungido, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Paulo começa nessa empreitada apostólica, junto com Barnabé e João Marcos. Depois ainda tem Silas que entra na história, e vai-se uma grande empreitada daqui e dali, investimentos financeiros, movimentos de jejum e de oração, e povos sendo alcançados. Mas tive um pastor que ele dizia que o PR de pastor, que a gente usa no início do nome, é P de privilégio, e o R é de responsabilidade. E por conta desse reboliço espiritual, o que acontece? Começa a vir uma perseguição sobre o tal do Paulo de Tarso. O capítulo 13 acontece o envio apostólico, no capítulo 15 acontece o concílio de Jerusalém, aonde eles começam a discutir como eles receberiam aqueles que não eram nascidos judeus, aqueles que não professavam a Torá, a lei de Moisés, e eles falam: como que a gente aceita aquele que é pagão agora no nosso meio? Por conta disso, reúnem-se os apóstolos, Pedro, Tiago, reúne-se também ali Paulo e Barnabé, e eles vão discutir: olha, a gente precisa saber como que vai ser para esse povo ser alcançado. Ali tem uma grande revelação no capítulo 15, porque esse concílio, do nada, o apóstolo Tiago fala assim: vocês não lembram o que disse o profeta Amós? Que nos últimos dias ele levantaria o tabernáculo caído de Davi, para que o resto dos homens busquem a Deus. Quando a gente lê essa profecia de Amós, preste muita atenção nisso. Quando a gente lê essa profecia de Amós, o profeta está falando que nos últimos dias seria restaurado o tabernáculo de Davi. Nós sabemos que havia um tabernáculo que foi erguido por Moisés a partir da revelação do Sinai no deserto, sim ou não? Só que Davi levanta um outro tabernáculo que está relatado em 1 Crônicas a partir do verso 16. Esse tabernáculo era um tabernáculo diferente, era um tabernáculo de adoração. Eu não vou falar exatamente sobre o tabernáculo de Davi, mas ele tinha características diferentes da do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes: pátio, santo lugar e santo dos santos. A arca ficava no santo dos santos. Só quem podia entrar no santo dos santos era quem? Quem? O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur. Quem entrasse fora da ordenança de Deus, morria. Só que Davi, no seu tabernáculo, pega a arca e coloca no meio da tenda. Debaixo de uma direção profética, ele separa os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Isso é forte, Armani. Porque ali, os caras se reúnem em volta da arca, que simbolizava o trono de Deus, e começam a adorar, a adorar, a adorar. Pega 288 músicos e divide para as 12 tribos de Israel. 288 dividido por 12... Cadê o pessoal da Exata aí que é bom de responder? Pastor Vitor, Pastor Júnior. 24. Por quê? Um para cada hora do dia. A adoração no tabernáculo de Davi era ininterrupta. 24 horas cantando e adorando, exaltando o Senhor.
Só que no tabernáculo de Moisés só podia entrar o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Se alguém entrasse que não fosse o sumo sacerdote, o que acontecia? Só que no tabernáculo de Davi não morreu ninguém, porque Deus estava dando uma revelação para Davi sobre os céus. Ou seja, não era mais a tribo de Levi, filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, que podiam mover os utensílios sagrados. Agora estava liberado geral para chegar diante da arca, do trono de Deus e adorar. Então o profeta Amós traz uma revelação que é: nos últimos dias eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, para que o resto de Edom, e ele vai citando povos diferentes, busquem a Deus. Quando chega no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo de número 15, Tiago fala assim diante da discussão: como é que o não-judeu vai servir a esse Cristo? Tiago fala: ei, vocês não lembram não? De que, Tiago? Do que disse o profeta Amós. Nos últimos dias, ele iria levantar o tabernáculo caído de Davi. Para quê? Para que o resto dos homens busque a Deus. Ou seja, há uma porta agora aberta para que todos se acheguem ao trono da graça pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Acabou o concílio, ficou resolvido isso, e eles falam: e o resto? Todo sábado, todo shabat, é pregado Moisés nas sinagogas. Ou seja, o resto eles vão aprender pouco a pouco. Passado o concílio do capítulo 15, Paulo e Barnabé continuam a sua empreitada. E aí o que acontece é que Paulo vai alcançando muitos judeus e não judeus. No capítulo 19 até o capítulo 21, por isso que eu falei para você, depois você vai lá, assiste as aulas sobre os nazarenos, netizarins. Do capítulo 19 ao capítulo 21, Paulo vai voltar a Jerusalém. O apóstolo de Jerusalém é Tiago. E quando Paulo volta lá, Tiago fala: Paulo, tem um problema. Estão falando que você deixou a lei de Moisés. Ele: eu? Não. Estão preocupados porque tem muitos irmãos entre nós que são judeus e têm crido. Crido em quem, gente? Os caras já eram judeus. O Tiago, como apóstolo de Jerusalém, fala para Paulo: tem muitos irmãos entre nós, judeus e não judeus, que têm crido. Crido em quê? Crido que Yeshua era o Mashiach, ou seja, o ungido Filho de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, quando ele chega lá, olha, Paulo, tem um problema. Estão falando que você tem deixado de seguir a lei de Moisés. E tem muita gente entre a gente se convertendo. Lembra que a pastora Sueli falou na semana passada, lá no capítulo 2, que Deus ia acrescentando os que iam de se salvar nessa igreja? Estava maior movimento, gente. Deus ia acrescentando os que iam de se salvar. Isso é muito legal, porque o que eu sempre gostei, embora eu nunca tenha participado de uma igreja no modelo do G12, eu já participei de igreja trabalhando com células. E isso que é muito legal, porque às vezes a gente consegue levar na célula a pessoa que a gente não consegue trazer no culto, não é isso? E aí tem sempre às vezes aquela questão da contabilidade de: mas quantos tem lá na célula? Mas cadê esse povo? Não está na igreja. Não, mas uma hora eles vão se salvar. É exatamente o modelo de Atos. Vai na célula, gosta do ambiente, às vezes não se sente tão à vontade ainda aqui no prédio da igreja, mas a igreja que está aqui, a igreja que está lá, a igreja que está lá, a igreja que está aqui, a igreja é um organismo vivo. Sim ou não? Ou seja, Deus vai acrescentando os que hão de se salvar. Porque tem gente aqui também que não está salva. Esse é um outro assunto, né? Deixa para outra hora. Porque às vezes acha que está no hall de membros da igreja, ser dizimista e ter alguma atividade eclesiástica, acha que é passaporte para a salvação, né? Não, não é. Então Deus ia acrescentando os que iam de se salvar. E aí lá no capítulo 19 ao capítulo 21, o Paulo está tendo essa conversa com o Tiago, e o Tiago fala: Paulo,
está dando ruim. Por quê? Porque alguns estão falando que você deixou de seguir a lei de Moisés. E tem muito entre nós que tem crido. Aí Paulo, então tá bom, reúne todos eles que eu vou falar com eles agora. Aí reuniram geral. Aí quando reúne geral, aí surge alguns doutores da lei e começa o bate-boca. Aí Paulo fala assim, deixa eu falar agora, Tiago. Eu imagino Paulo, cara, deixa eu falar agora, Tiago, calma aí, dá uma segurada, Paulo, vão querer te matar. Deixa eu falar agora, Tiago, dá uma segurada, Paulo, dá uma segurada, aguenta aí, pô. Até o momento que Paulo levanta a mão e começa a falar em aramaico. E não era qualquer um que conseguia falar em aramaico tão bem. Quando Paulo fala em aramaico, silêncio total. Todo mundo, opa, o cara, bigode grosso, faixa preta. Aí todo mundo fica quietinho. Aí ele começa a falar, irmãos, eu sou judeu. E ele começa a narrar a sua identidade judaica e bate no peito e fala, contudo, eu guardo a lei e os profetas, sou praticante da palavra. Aí, a galera vai baixando, só que, lembra que eu preguei aqui no Pentecostes, eu falei, para ficar bom, primeiro vai, para melhorar vai o quê? Ficar ruim, piorar, não é isso? Olha o projeto da Aljava, para ficar bom, está tendo que acontecer o quê? Eu ainda falei do pink do cérebro, né? Vamos quebrar tudo. Teve que quebrar tudo. Deus está falando com a gente. Presta atenção. Exatamente aonde é o já presente e futuro da casa de paternidade, porque lá é uma aljava, onde estarão as nossas flechas. Até falei para o Bruno, falei para a pastora, se fizer umas camisas vai vender igual água, meu filho está na aljava, eu quero uma, vamos fazer para CP Store, aí ó, minha primeira ideia já, participação, mas meu filho está na aljava, eu quero andar com isso, amém? E você vê que lá onde os nossos filhos vão estar, Deus está falando com a gente, porque era assim que Deus se revelava ao povo. O Isaías teve que andar com a bunda de fora, gente, para mostrar a vergonha de Israel. Falei bunda e está transmitindo, né? Agora já era. Então ele teve que andar. O Oséias teve que casar com uma prostituta. Ou seja, os profetas sempre incorporaram a palavra. Gente, essa igreja está incorporando aquilo que Deus está tratando com ela. Por quê? Porque em Atos não foi diferente. O Paulo faz todo esse discurso, pastor Júnior. Sabe o que acontece no final? Ainda juntam uma galera e prendem ele. O cara tinha sido enviado como apóstolo. Tinha participado do concílio de Jerusalém com os grandão. Muita gente crendo em Yeshua por causa do testemunho dele. No capítulo 20, ele narra tudo o que aconteceu com ele. No capítulo 9, ele fala, a luz que eu vi, muitos não viram. Mas ali Paulo testemunha a experiência que ele tem, metafísica, transcendental, a maneira que ele fica cego para encontrar a luz. No meu livro eu escrevi sobre isso. Sansão, para cumprir sua missão, teve que perder a visão. Porque Sansão fica cego e na sua morte ele matou mais filisteus do que durante a sua vida. Ou seja, ele perde a visão para cumprir a sua missão porque não conseguiu cumprir enxergando. Paulo não, Paulo perde a sua visão para encontrar a sua missão verdadeira. E a vida de Paulo é a continuidade do sermão que Estevão não terminou, porque ele estava lá como testemunha do momento em que Estevão está tomando as pedradas, e ele está lá juntando a capa do povo e rindo. A vida de Paulo é a continuação do sermão de Estevão. E no capítulo 20 ele narra essa experiência para todos aqueles irmãos ali. No capítulo 21 ele é preso e ele vai ser deportado até o imperador Félix, governador. E quando chega diante de Félix, justiça chega e fala, e agora?
Estão falando aqui que você é um grande tumultuador da ordem dentro das sinagogas. Paulo, mais uma vez, pede para falar, e claramente ele vai falar como, pastor Vitor? Em aramaico. Que era para mostrar a autoridade que ele tinha. E ele começa a falar, e ele vai narrar de novo. Eu quero dizer que eu realmente faço parte da seita dos nazarenos, chamada Caminho. E durante muito tempo no livro de Atos você vai encontrar essa expressão, o caminho, o caminho, o caminho. E isso é muito legal porque a gente confirma a partir desse texto que o caminho não é um lugar, o caminho é uma pessoa. E esse testemunho, por causa do Pentecostes, está se espalhando, e todos estão sendo inseridos nesse caminho dos nazarenos. E o Paulo fala, olha, eu contudo digo que mesmo sendo parte dessa seita, não deixo de guardar a lei e os profetas. Ou seja, Paulo era praticante da palavra. E Deus tem os seus meios. E diante dessa perseguição com a vida do apóstolo Paulo, a mulher do Félix quer ouvir sobre esse Yeshua HaMashiach. E fica mandando o Paulo vir. Não, deixa ele preso. Deixa ele preso, porque é a maneira que a gente tem de ouvir o que ele tem para nos contar. Por isso, o mesmo Paulo, ele vai dizer que ele tinha as marcas desse evangelho. A questão é que a gente gosta muito de usar uma expressão sobre estar na obra de Deus ou fazer a obra de Deus, sim ou não? Vai ali dentro, pisa com o teu sapato limpo, que você vai entender melhor o que é obra. Se você fizer perguntas ao pastor Júnior e ao pastor Leandro, pastor Bruno, você vai entender os gastos que já houve, você vai entender o que é obra. A obra é transtorno, investimento, caos, até que o propósito seja estabelecido. E quando nós entendemos essa obra do Espírito, a partir do Pentecostes, para essa igreja que nasce, é sobre isso que Deus está falando conosco. Caos, investimento, transtorno, desgaste, mas para um propósito. Estudei numa escola de missões da igreja metodista chamada Informe, e nessa escola foi me apresentado um movimento de adoração no México, chamado Atos 29. Eu era novo na época, e levantei a mão e perguntei para o professor Nelson Juncker. Ele foi aluno do Marcos Witt no Instituto Cancione. Aí, levantei a mão e falei, professor, mas não tem capítulo 29 de Atos. Ele falou, é por isso. Atos é a história que nós devemos continuar a escrever. E por isso, para encerrar, eu quero ler com você o capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo. Atos 28, a partir do verso 29, o pessoal do louvor pode vir para cá. Atos 29, 28, a partir, até eu falei 29, 28 a partir do verso 29. Não, vamos ler a partir do
19. Diz assim o texto, todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Paulo está falando dos judeus. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa mal contra você. Todavia, queremos ouvir sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Qual a seita? Qual a seita? Assim como combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde estava, desde a manhã até a tarde, ele lhe deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, não poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. O Paulo viveu tremendas perseguições. Ele disse, eu recebi dos judeus 5 quarentenas menos uma de chibatada por causa do nome de Cristo. Só podiam dar 40 chibatadas. Os caras gostavam tanto de Paulo que eles davam 39 e parava. Começava de novo. 39. Parava, não dava 40ª. E começava de novo. E começava de novo. Paulo recebeu 5 quarentenas menos uma de chibatada por causa desse testemunho de Cristo. Mas aqui você vê que Deus tinha um propósito. Tapou os ouvidos dos judeus, cegou os seus olhos. Porque se não fosse assim, eu e você não ouviríamos essa palavra de salvação. Foi Deus que cegou o entendimento deles, para que a palavra chegasse até a minha vida e a sua vida. Fique em pé. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu queria que você cantasse isso mais forte, mais alto. Diga!
Com mais paixão, com mais paixão. Eu não vou parar, gastarei. Só a voz da igreja bem alta e bem forte. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 larará. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo de Atos 2. Larará, 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 larará. Larará, 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 larará. Eu queria que você dissesse ao Senhor com as suas palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faça uma oração de entrega, uma oração de disponibilidade para o Senhor. Talvez um dia você esteja lá no meio de uma tribo indígena. Talvez você um dia esteja em um outro continente, em um outro estado. Ou talvez simplesmente andando pelas ruas de Resende, queimando de paixão do fogo do Senhor para alcançar outras vidas. Tão apaixonado por esse homem de Nazaré, que você quer falar para todo mundo. E quando você não fala, a sua vida exala o bom perfume de Cristo. Sabe, você pode ser um profeta lá no seu trabalho. Você pode ser um profeta lá na sua escola, na sua faculdade. Aonde quer que você vá, queimando esse fogo, recebereis o poder para serem minhas testemunhas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quantos querem viver assim? Quantos estão disponíveis? Levanta a sua mão, chamar o pastor aqui para orar.
porque nós estamos recebendo uma identidade apostólica para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, coloque em nós, Senhor, a inocência do início de todas as coisas, Deus. Coloca dentro de nós, Senhor, o Teu Espírito vivificando as nossas vidas, nos fazendo crer no sobrenatural, no impossível, Deus. Deus, faça o nosso coração arder por um evangelho, não de resultados pessoais, mas de resultados para o Teu reino, Deus. Somente quando nós entendemos o teor do Seu evangelho, a complexidade, Senhor, do que é Jesus ter morrido na cruz e o privilégio, Senhor, desse evangelho ter chegado até a nós. Nós valorizamos, Senhor, cada reunião, cada alma, cada adoração, cada oração. Nós valorizamos o secreto, nós valorizamos a palavra, nós valorizamos as reuniões, nós valorizamos, Senhor, quando nós temos a noção de fato que um dia o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, por nós, que o evangelho chegou até nós porque o Senhor cegou o entendimento, conforme o pastor Caman acabou de pregar, Pai. E nós somos gratos a Ti, Deus, porque hoje nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. E o evangelho restaurador transformou a nossa história, Deus, conforme nós ministramos aqui domingo passado, Deus. Transformou quem nós éramos, Senhor, e nos trouxe, transportou, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Deus. E nós somos privilegiados por isso. Obrigado, Jesus, obrigado. Você pode levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Jesus, obrigado. Você pode levantar a tua voz, querido, e começar. Não é apenas o pastor Caman que tem que se emocionar e sentir ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa ser tocado, querido. Deus precisa te tocar nessa noite. Existem pessoas que estão vivendo um evangelho automatizado, um evangelho automático, vai aos cultos, vai, volta, mas Jesus morreu na cruz por mim e por você, querido. Alegrai-nos, temos que se alegrar diante do Senhor, alegrar diante do Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado, desde a cruz do Calvário, desde Atos 2 até os dias de hoje. O Senhor tem nos guardado, tem nos restaurado. Ó Deus, obrigado pela tua salvação naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela segunda chance que nós temos de recomeçar a nossa vida no teu altar, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, 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 santo é o teu nome. Exaltado e adorado em Resende, exaltado e adorado no Rio de Janeiro, exaltado e adorado no Brasil, exaltado e adorado nas nações, exaltado e adorado no universo. Só Tu és o Senhor, só Tu és o Senhor, só Tu governa a nossa vida, só Tu, Senhor. Levantamos um altar de adoração nesse momento a Ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Arabacantaraba xere maramarama. Erebaraba cantaraba chora mere maramarama. Araba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 ra. Deixa queimar, 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 deixa queimar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E o altar é o teu coração, querido. O altar é você. Você é o sacrifício. O altar está em você. E você é o sacrifício hoje. Você se entrega diante do Senhor, pois o maior sacrifício já foi entregue naquela cruz. Que o Senhor possa arder o fogo dele no teu coração para sempre, sempre, no altar do teu coração. Que você não perca a inocência, que você não perca a essência, você não perca a sua memória de quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você
e tenha misericórdia da sua vida. Que o Eterno levante a sua face em sua direção e te dê Shabbat Shalom. Vai em paz. Eu tenho fogo que não me dá descanso. Eu tenho fogo no meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração